Vamos trabalhar um pouco com a apresentação de resultados. Como você apresentar bons gráficos, tanto nos seus artigos científicos, como se os seus resultados forem para ser colocados em uma apresentação. Então, faz parte do nosso curso em Avaliação e Desempenho de Redes e Sistemas Computacionais, no período 2020.1. Vamos começar analisando esse gráfico. É um gráfico geral da área de termoluminescência. Não interessa a temática, certo? Mas sim a maneira que você deve apresentar um gráfico. Como é que um gráfico fica visualmente correto, de qualidade, transmite o que deve ser transmitido. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico e vissem, por exemplo, as linhas estão compreensíveis, as legendas, a área do gráfico está sendo bem ocupada. É isso que a gente deve tentar perceber quando a gente olha algum gráfico. Então, nesse aqui a gente pode ver que as escalas são difíceis de ler. Por exemplo, na escala do eixo vertical, você vê que tem muitos zeros, o que dificulta a leitura. As curvas estão muito claras, quase desaparecendo, então deixa também uma certa dificuldade para o leitor. E o significado das curvas requer a leitura da legenda. Como podemos melhorar isso? Então, uma maneira de melhorar é aumentando o tamanho das letras e dos números. O tamanho deve ser adequado para a leitura depois de redução para o tamanho de impressão. Então, significa que o seu trabalho, mesmo impresso, ele vai poder ser compreendido, porque veja que antes não tinha as achuras, as pontinhos, uma linha contínua e uma linha de tracinhos. E agora as linhas foram substituídas, então elas podem ser melhor identificadas. Inclusive, uma preocupação é que a gente deixar que as linhas possam ser identificadas, mesmo se o artigo for impresso em preto e branco. No caso aqui está colorido, mas a gente percebe que se o artigo for em preto e branco, você também vai conseguir identificar as legendas, né? As legendas e as diferenças das linhas. Use melhor a área do gráfico. O espaço do gráfico deve ser usado de forma eficiente para ilustrar a ideia a ser comunicada, ou seja, evite figuras com grandes áreas em branco e sem material gráfico. O título, no caso aqui dessa apresentação em um artigo, ele é desnecessário, porque normalmente a gente coloca o título na legenda do gráfico e não precisa então colocar dentro do gráfico. E aumentando um pouco a espessura das linhas, a visualização das linhas até fica melhor ainda, principalmente quando for para impressão. Então, num gráfico assim, que não tem nem tantos elementos assim, a gente consegue dar uma melhorada muito grande. Indica o significado das curvas no gráfico. Vejam que interessante. Colocar essa setinha, como só são 3 amostras aí, então colocando essas setinhas, identificando cada uma das linhas, já torna a leitura do gráfico mais fácil. Então, assim que você visualiza, já identifica o que é cada uma, que torna mais fácil, porque você não precisa olhar para a legenda, nesse caso. É claro que se forem mais elementos, né, 6, 7 ou 8, você não vai colocar então, essas setinhas com o nome direto apontando para cada linha, porque vai ficar meio confuso o gráfico, né, de tanto elemento. Então tem que haver um equilíbrio. E a última coisa nesse gráfico é a alteração da escala para facilitar a leitura. Vejam que foi usada 10 a sexta aí e a escala foi alterada, então visualmente fica melhor. E a gente tirou aquele monte de zeros e transformou a escala do eixo vertical. Então, esse era o gráfico antes, o da direita, né? E o gráfico depois. Veja que o fato de ter transformado a escala do eixo vertical e aumentado o tamanho das letras, fez como se fosse um zoom, né? Aproximou o gráfico. O uso de diferentes achuras vai melhorar
a qualidade principalmente na impressão, né? E vejam que os gráficos ficaram, as linhas ficaram mais escurinhas também, e foi usada a identificação de cada uma das amostras com um texto e uma setinha identificando melhor cada uma. Isso parece que não é importante, mas assim, numa apresentação de um gráfico para um artigo científico, você precisa realmente aproveitar o espaço da melhor forma e deixar com que o leitor compreenda também rapidamente o que você está querendo dizer no seu gráfico. Esses slides foram tirados das recomendações da American Institute of Physics, do Instituto Americano de Física, que lá tem algumas dicas assim bem interessantes sobre como você apresentar resultados em artigos científicos. Não só em artigos científicos, mas apresentações de forma geral. Vejam outro exemplo de um gráfico que foi tirado de um artigo, né? Não interessa ali a legenda do eixo vertical, eu só quero que vocês vejam como aí tem 5 amostras, né? E são usados figurinhas para identificar como se fossem as linhas. Se a gente acompanhar com algum esforço aí, a gente vê que cada forma representa uma linha de tendência, né? Mas como é que esse gráfico pode ser melhorado? Então a gente tem no gráfico da direita, as figurinhas foram unidas, né? Foram também modificadas, foram coloridas para que, se for uma apresentação ou se o artigo puder ser impresso em cores, ele possa ser facilmente identificadas as linhas, né? E com isso a gente pegou um gráfico que existia e deu uma melhorada nele para uma melhor apresentação, certo? Então, assim, é importante prestar atenção nesses aspectos, né, da leitura, da visualização de imagens. Eu já tive experiências de escrever artigos e precisar colocar muitos gráficos num espaço pequeno, então você precisa colocá-los usando o espaço, né, essa área em branco, da forma mais eficiente possível e com maior clareza, né, principalmente se você tiver pouco espaço para colocar muitos gráficos. Não só principalmente, mas sempre. Aqui eu vou falar um pouquinho mais de visualização de dados, que hoje em dia, com a ciência de dados crescendo, a área de visualização de dados também tem crescido e chamado a atenção. Então, eu vou mostrar diferentes formas de representação de dados que você pode usar nas suas apresentações e até em alguns artigos científicos, dependendo da área que você está trabalhando. Então, esse violentômetro é um instrumento usado em certos países, eu já vi aqui em Portugal, no Brasil, no Chile, para alertar sobre a intensidade das atitudes que levam à agressão e à violência contra as mulheres. É um instrumento para a prevenção da violência, para a educação sobre a prevenção da violência contra a mulher. Então, vocês podem observar esse gráfico do violentômetro, que ele é uma forma de medir quando a agressão vai se tornando mais intensa. E eles usam uma escala tanto numérica, né, que vai de 0 até 30, onde 30 é a ocorrência mais grave, e também uma escala de cores, né, onde vai do amarelo até o roxo intenso, mais escuro, e a cada vez que vai escurecendo, vai, digamos assim, tornando-se mais grave, né, aquele tipo de ocorrência, que vai desde, por exemplo, 1, com piadas agressivas, o 2, chantagear, o 3, medir, enganar, e assim por diante. Lá no vermelhinho começa destruir bens pessoais, ferir, carícias agressivas e tal. Aí chegando ali no 21, em confinar, prender, que já se tornam bem mais graves, até ameaçar com objetos, ameaçar com armas, e chegando até a intensidade 30, que é o risco de matar. Então, como é esse instrumento educativo para a prevenção, então vocês podem observar que na parte amarela até a laranja tem também a classificação de tome cuidado, a violência tende a aumentar.
Na parte vermelha, reaja, não se deixe destruir. Na parte roxa, peça ajuda a um profissional quando a situação vai ficando mais grave. Então, é um instrumento que comunica várias informações num espaço relativamente pequeno, desde uma escala de cores até uma escala numérica. Então, é um instrumento bom, bom desenvolvido e usado em muitas universidades e o Ministério da Mulher, acho que não tem mais no Brasil, mas quando existia também usava esse violentômetro para educar as meninas nas escolas, né, em universidades, para que elas possam identificar sintomas de que a agressão está aumentando e que elas correm um risco, por exemplo, de morte. Eu vou mostrar agora um conjunto de gráficos com visualização de dados que tem a ver com informações sobre o Covid-19. A maioria estão retiradas desse site informationisbeautiful.net, que é um site fantástico. E, primeiro, então, a maioria a conclusão que se chega esse gráfico, ele mostra que 80%, 80,9% dos sintomas e da gravidade do Covid-19 são leves, né? Então, como gripe, né? Que corresponde a essa barra azul. É uma barra, mas veja que até a barra ela é mostrada arredondada para ficar mais agradável, né? Visualmente. Depois, hospitalização, um risco severo, 13,8% das ocorrências e 4,7% das ocorrências são críticas. As ocorrências mais leves, como gripe, você pode ficar em casa, as severas, você precisa ser hospitalizado e as mais críticas, você precisa de cuidados intensivos. Então, veja que é um gráfico que contém muitas informações apresentadas de uma forma bastante clara. O gráfico é visualmente agradável também, né? E até as cores também têm alguma representatividade. Aqui mostra que o sexo biológico, né, também é um fator de risco. Então, pequenininho aqui a gente tem que o percentual de mortes por Covid-19 entre as mulheres 37% são mulheres e 63% são homens. Então, é um gráfico de pizza que a gente está acostumado a apresentar aquelas fatias, mas na verdade aqui é apresentado de outra forma, pela grandeza do círculo que foi construído aí. Então, é uma maneira diferente de mostrar, né? E mostra que os homens têm maior risco de morrer pelo Covid-19. Essas informações são mundiais, ok, gente? Essas aqui são baseadas, essa primeira baseada em casos da China, e cada um lá, se vocês forem visitando o site que eu estou colocando aí, a referência, vocês vão encontrar exatamente como cada pesquisa chegou a essa conclusão. Eu estou aqui mais preocupada em mostrar a vocês como apresentar dados de uma forma agradável visualmente, ok? Mesmo que você tenha feito uma pesquisa, né, e você no seu artigo não tenha como colocar gráficos assim, você precisa ser ter mais detalhes e tal, mas numa apresentação para mais pessoas num site ou mesmo num PowerPoint, você pode colocar figuras assim mais agradáveis. Esse gráfico mostra o risco associado à idade. É uma pesquisa, na esquerda vocês têm que mostra que a pesquisa é feita na Itália e no Reino Unido. A barrazinha mais clara são dados da Itália, a barra mais escura são dados do Reino Unido. Veja que tudo isso está representado de uma forma bastante visual, né? Sem precisar nem de explicação escrita, a gente compreende o gráfico. Então, vai mostrando o risco de acordo com a idade e mostra que aqueles que têm mais de 60 anos sofrem maior risco de morte com Covid-19. Na faixa de 80 a 89 anos, inclusive, um risco bem elevado.
Depois aqui, este gráfico também mostra de uma forma diferente, né, a apresentação, as condições que aumentam o risco potencial de morte com o Covid. É através de pesquisas que foram realizadas em pessoas que já faleceram devido a essa doença, né? Então, a gente tem três formas aí de representar toda a população, que são as cores, né, os números e um pouco de informação escrita também. Então, combina todas essas informações. E além dos quadradinhos, né, que cada um vai representando também informação. Então, que condições são essas que aumentam o risco da pessoa adquirir o Covid, da pessoa morrer de Covid-19? Então, estão escritas lá embaixo: câncer, fibrilação atrial, doença crônica obstrutiva, demência, diabetes e assim por diante. Então, 1% das pessoas que morreram com pelo Covid-19, não, 1% delas não tinha nenhuma outra condição anterior associada. 25% das pessoas que morreram tinham uma condição, 26% tinham duas condições e 48% das pessoas tinham três ou mais doenças pré-existentes, que na verdade é aí como a gente pode traduzir essas condições. Então, isso mostra que se a pessoa tiver doença pré-existente, pelo menos uma dessas aí que está relatada, ela tem uma probabilidade muito maior de morrer vítima do Covid-19. Vejam como esse gráfico é bastante abrangente, mostra muitas informações ao mesmo tempo, né? E é um gráfico bastante elaborado. Só chamando a atenção aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem o 1%, aqui, esse quadradinho aqui, ó, representa 1%. Então, a visualização também, o, o, as cores, né, também tem a ver com esse percentual, né, o que ajuda a esclarecer também, assim que você olha para o gráfico, tem uma visão geral da representatividade dele, do que ele representa, na verdade. E por último, não, acho que não é o último, não. A gente tem coronavirus, riskiest activities, ou seja, as atividades com maior risco relacionadas ao coronavírus, né? De acordo com 500 ou mais profissionais de saúde. Então, a gente tem, veja que figura, eu achei essa figura um espetáculo. A gente tem três categorias: baixo risco, risco médio e alto risco. Então, a gente pode ver que à direita aí, onde tem night club, ou seja, boate, balada, companhia limitada, é onde tem um risco maior, né? O vermelho é mais escuro. A gente tem, então, a intensidade das cores também variando de acordo com o risco, o local onde as figuras estão e o tamanho também da bolinha, né? Então, por exemplo, jogar tênis é uma atividade de baixo risco. Ir para a praia é uma atividade de baixo risco, desde que você mantenha a distância social, como tem aqui, ó. Tênis está aqui embaixo, praia está bem aqui, né? Sair para fazer compras também é uma atividade considerada de baixo risco. Ir para um museu, né? Ver um médico e assim por diante. Tudo isso é atividade de baixo risco. Atividades de risco médio. Por exemplo, voar em um avião já está chegando aqui em alto risco, né? Piscina pública, atividade de risco médio. Usar um banheiro público, ficar hospedado em hotel, ir para o cinema. A semana passada, depois de vários tempos sem ir ao cinema, nós fomos. E aqui o cinema ficou interditado bastante tempo. Normalmente aqui tem sempre pouca gente no cinema. Nesse dia só tinha duas filas com pessoas, a nossa e mais uma. Então,
a gente higieniza as mãos antes de entrar e principalmente quando vai sair, né? Que mais? Ir a uma academia, exercise etadine, é também um risco intermediário, né? Eu também acho, concordo com essa classificação. E depois, as atividades de risco mais alto é aquelas que a gente até tem visto na TV realmente que elas têm maior número, têm maior índice de transmissibilidade. Por exemplo, ir a um funeral ou um casamento. Toda atividade é assim que reúne um grande número de pessoas juntas. Se uma pessoa estiver ali contaminada, ela vai contaminar um grande número de pessoas. Né? Igreja também, um bar fechado, né? Indoor bar, e assim por diante. Comidas em buffet, muitos restaurantes que antigamente serviam em buffet não estão mais servindo. Eu me hospedei, já tinha acabado a pandemia, mas aqui em Portugal eles têm muito cuidado. Bem, enfim, então me hospedei num Ibis, que normalmente o café da manhã era com buffet, mas agora você recebe a sua bandejinha pronta, higienizada lá, e você escolhe na noite anterior os itens que você quer, você marca no papelzinho, os itens que você quer no café da manhã. Isso para evitar que você se dirija muitas vezes ao buffet, encontre com pessoas e tal, tal, tal. Então, o que chama a atenção, então, sobre esse gráfico, que eu achei extremamente representativo, né, englobando um monte de situações, com as cores representando da cor mais clara até a cor mais escura, a intensidade do risco e também o tamanho do círculo, representando também a, a gravidade daquele risco. Né? Então, achei uma maneira de apresentar as informações assim fantásticas. O último que eu queria mostrar é essa forma de apresentar aqui, que a gente chama nuvem de palavras, é muito usada na análise qualitativa de dados, que mostra aqui os possíveis sintomas de Covid-19. Tem, a gente também tem três cores, logo aqui à esquerda, que são os mais importantes, os mais comuns e os menos comuns, né? Os menos comuns são os cinzinhas. Náusea, vomitar, diarreia são sintomas menos comuns. Aí em amarelo a gente tem fadiga, dor muscular, shortness of breath, que é o corte da respiração, é você ser tá com menos capacidade de respirar e assim por diante. E já os sintomas principais assim são a, a mais importantes são febre, perda do olfato e tosse seca, né? E aqui, aí a gente também tem as categorias, ali embaixo a gente vê que os emergência sintomas, que são os sintomas que requerem atitudes de emergência, que é a dificuldade, por exemplo, de respirar, né? E se um desses sintomas ocorrer com você, você inability to wake or stay awake. Se você não, nem consegue permanecer acordado, por exemplo, você precisa procurar um médico. Então, tem ali Seek Medical Attention, né? Perda de movimentos ou perda da fala, confusão, né? O rosto vermelho ou a face. Eita, eu tenho sempre isso, mas hoje eu não estou não, mas se eu sair no frio e eu fico logo bem vermelha por causa mas é do choque da temperatura. Pois bem, então esse gráfico também está lá em informationisbeautiful.net, no site de onde eu tirei, né? E essas nuvens de palavras são muito usadas na análise qualitativa ou análise de discurso, que é quando você, numa entrevista ou num questionário, você identifica as palavras que mais ocorrem. Uma vez, se você tiver uma planilha com os textos, os softwares mais atuais, eles mostram, conseguem analisar, gerar essa nuvem de palavras para você. Bom, aqui são os links úteis sobre visualização de dados. Espero que vocês consultem, são muito interessantes. E por último, eu quero encerrar mostrando
um pouco de visualização sobre mulheres em áreas de STEM, que as áreas de STEM são ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que vocês podem perceber, já devem ter percebido no curso, que tem um número muito menor de mulheres do que homens, e esses dados aqui são do Reino Unido e mostram que as mulheres em STEM, essa relação aqui entre homens e mulheres, né, as mulheres chegam a 20 e poucos por cento, e são as mulheres que se graduam. E os homens, vejam que chega quase a 80%, ou seja, as mulheres até 2018, e isso não mudou muito, são minoria, né? E também as mulheres que trabalham nas áreas de STEM, então, de 2016 a 2018. O que eu quero chamar a atenção aqui é a forma de representar, além de chamar a atenção sobre esses dados, né? Porque eu trabalho com um projeto de incentivo à entrada de mulheres nas áreas de STEM, principalmente na computação, mas também na ciência e tecnologia, é que existem maneiras muito interessantes de representar esses dados, ok? Então, é isso por hoje.